Dor na região posterior do joelho, o que será que pode ser? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina esportiva. Antes de mais nada, gostaria de chamar para que você me siga aqui no meu canal no YouTube, me siga nas redes sociais e já deixe um like para esse vídeo. A região posterior, ou a região de trás do joelho, ela é um pouco complexa, então é importante a gente trazer alguns conceitos de anatomia para a gente saber exatamente o que está acontecendo, o que pode estar levando a dor naquela região. A gente começa olhando a anatomia do músculo na região posterior do joelho. Nessa imagem aqui você consegue ver as duas cabeças desse músculo que compõe a panturrilha, que a gente chama de músculo gastrocnêmio. Outra característica bastante importante é a abertura na região de trás. A gente chama essa abertura de fossa poplítea. E nessa fossa poplítea passa muita coisa importante. Passa vaso, artéria poplítea, veia poplítea. E aqui, justamente nessa região, que a gente tem a divisão do nervo ciático. Ele chega nessa região, ele se divide em nervo tibial e nervo fibular comum. E aí, quando a gente começa a investigar causas de dor na região posterior do joelho, é importante a gente saber que essa causa de dor pode estar vindo tanto da articulação, ou seja, a origem dela pode estar acontecendo no joelho, ou ela pode estar vindo de uma causa chamada de extraarticular. Às vezes o problema não está no joelho e a dor acaba acontecendo naquela região. Quando a gente pensa em causas articulares, ou seja, problemas que foram ocasionados dentro do joelho, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como essa dor começou. Se ela começou de maneira rápida, a gente chama de dor aguda, isso pode estar ligado a vários componentes. O principal componente é um estiramento. A gente pode ter estiramento daquele músculo que chama isquiotibial, que ele nasce na região lá do bumbum e desce na região interna do joelho. Então, geralmente, dor na região de trás pode ser estiramento dos isquiotibiais. A gente pode também ter lesão muscular daquele músculo chamado gastrocnêmio. Também pode ter lesão do chamado músculo bíceps femoral. Então, é um músculo que vem na região posterior do joelho, se insere bem na região próxima da cabeça da fíbula, e se a gente tiver algum estiramento desse músculo ou desse tendão, a dor tende a ser um pouco mais lateral. E muito importante, uma causa articular importante é a chamada lesão da raiz de menisco. Lembrando que os meniscos são aqueles amortecedores que a gente tem dentro do joelho, e às vezes um entorse, uma contusão, associado ou não à lesão de algum ligamento, pode estar levando a chamada lesão da raiz do menisco. E aí a dor costuma ser posterior. Então, muito cuidado nessa investigação. Quando a gente pensa em causas articulares, mas não ligadas necessariamente a um trauma, a gente tem algumas outras causas também. A principal causa, disparadamente, é chamado cisto de Baker. E lembrando que eu já tenho vídeos falando sobre o cisto de Baker, mas ele é uma formação, ele é um caroço, ele é um nódulo que se forma na região posterior do joelho e ele é sempre secundário a algum problema intraarticular. Então a gente pode ter artrose com uma sinovite intensa, formação de líquido sinovial lá dentro do joelho ou uma lesão de menisco, e aí o líquido sinovial ele acaba não conseguindo, ele passa por dentro do menisco e acaba não conseguindo voltar para a articulação e o cisto começa a ser formado. Geralmente uma dor na região interna do joelho está ligada a uma formação de um nódulo importante. A dor pode ser bem importante na região posterior porque ele acaba friccionando em outras estruturas e aí ele pode se romper. Quando ele se rompe, a dor exacerba e lembra muito um quadro de trombose venosa profunda. Uma outra causa também importante articular é a tendinite do músculo gastrocnêmio, principalmente pessoas que começam a fazer determinado treinamento sem uma boa orientação, principalmente de um treinador. A gente sabe que quando o músculo não funciona direito, ele não consegue desacelerar direito, o tendão acaba sofrendo. E outro músculo muito importante e causador, mais na região mais externa, é chamado de músculo poplíteo, que ele é um rotador interno do joelho. Então, se o músculo poplíteo não está funcionando direito, o tendão poplíteo que passa por dentro da articulação pode causar dor importante. Outras causas também muito importantes, são um pouco mais raras, mas pode acontecer, são as bursites posteriores, principalmente em você que pratica esportes como musculação, crossfit, corrida de rua. Às vezes o atrito dos tendões posteriores, eles podem acabar irritando a bursa e acabam gerando essa tendinite que é rara e que muitas vezes é tratada com tranquilidade quando a gente faz um ultrassom guiado e entrando com uma agulhinha e infiltrando aquela região. E agora então, para a gente finalizar, as causas chamadas não articulares, ou seja, quando o problema não está necessariamente no joelho. A principal dela é chamada dor irradiada do quadril, ou seja, o problema pode estar no quadril, pode existir artrose, ou aquele chamado impacto femoroacetabular, ou aquele chamado impacto posterior do quadril. Isso pode irradiar para o joelho.
Então, muitas vezes, ao examinar o paciente, a gente vê que aquela região que ele sente dor não tem nada de errado, e ao examinar o quadril, a gente vê que o paciente sente a dor naquela região, então chamada dor irradiada. Então, muito importante, principalmente você que é da área da saúde, ao examinar o joelho do paciente, sempre examinar o quadril, tá? Outra causa também bastante importante é a chamada dor ciática. O nervo ciático, ele pode estar pinçado tanto na coluna quanto no meio daquele músculo chamado piriforme, e a dor pode estar em torno da região do joelho. Aliás, isso é muito comum, por isso que é muito importante a gente pesquisar também a coluna para a gente ver se está ligado a alguma dor na região posterior. E outras causas também, para a gente poder finalizar, são chamadas de causas vasculares. Então é comum, infelizmente, do paciente ter dor na região posterior do joelho, e aí o paciente ter uma trombose venosa profunda ou uma tromboflebite. E às vezes o médico acaba só examinando o joelho e a gente acaba não achando a causa. Então é muito importante, principalmente aquelas dores que não têm componente articular, são de queixas um pouco diferentes, com sinais diferentes, como por exemplo inchaço na região do tornozelo, que seja pedido um ultrassom Doppler para ver se existe ou não alguma veia entupida na região. E uma outra causa que infelizmente é comum e não é feito muito diagnóstico é a chamada má formação da artéria poplítea. Então aquela artéria que leva irrigação para o músculo gastrocnêmio, ela pode ter uma má formação, e aí muitas vezes o paciente vai praticar esporte, vai fazer uma corrida de rua, vai jogar um futebol, e o fato de não ser bem irrigado por causa da contração muscular, o paciente acaba sentindo dor naquela região. Em alguns casos depende muito de tratamento cirúrgico para a gente conseguir melhora. Agora, independente da causa, é muito importante que você consulte seu médico, é muito importante que seja bem feito o diagnóstico, e o tratamento vai depender muito da causa. Existem tratamentos cirúrgicos, tratamentos não cirúrgicos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um ultrassom guiado no consultório, então a gente consegue fazer diversos procedimentos, infiltrar uma tendinite, infiltrar uma bursite, drenar um cisto de Baker, tratar a doença de base, muitas vezes sem cirurgia. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Eu vou deixar o meu site aqui para você que tem interesse nesse tipo de artigo. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com pessoas que possam precisar dessa informação, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.